Curiosidades sobre a Lua. Você sabia que a nossa Lua é a quinta maior do Sistema Solar? Porque é simplesmente chamado de Lua? A Lua da Terra, o único lugar além da Terra que o homem pisou, é a quinta maior lua do Sistema Solar e o objeto mais brilhante e maior em nosso céu noturno. A Lua não é redonda. A Lua não é redonda, ou esférica, mas é em forma de ovo. Se você olhar de perto para o nosso satélite, verá que uma das extremidades pequenas está apontando diretamente para você. E o centro de massa da Lua não está no centro geométrico do satélite, é cerca de 2 km fora do centro. Composição da superfície. A Lua é rochosa. Sua superfície é pontilhada de crateras formadas por impactos de asteroides há milhões de anos. A composição média da superfície lunar é, aproximadamente 43% de oxigênio, 20% de silício, 19% de magnésio, 10% de ferro, 3% de cálcio, 3% de alumínio, 0,42% de cromo, 0,18% de titânio e 0,12% de manganês. Árvores da Lua. Mais de 400 árvores na Terra vieram da Lua. Como é possível? Em 1971, o astronauta da Apollo 14, a oitava missão tripulada do programa Apollo, Stuart Rosa levou consigo uma grande quantidade de sementes e, enquanto os especialistas Alan Shepard e Edgar Mitchell estavam ocupados caminhando pela superfície, Rosa manteve suas sementes. Mais tarde, essas sementes retornaram à Terra e germinaram, plantando em vários locais nos Estados Unidos, como parte das comemorações do bicentenário da independência dos Estados Unidos, daí que vieram a ser chamadas de as árvores da Lua. A maioria deles cresce forte e saudável. As sementes foram fornecidas pelo Serviço Florestal dos EUA e a viagem à Lua não causou nenhuma mudança nas sementes. Na Lua, levitam poder partículas. As partículas de poeira da Lua levitam e, até agora, não se sabia porquê. De acordo com um estudo publicado pela NASA em 2017, as propriedades particulares do pó da Lua combinada com a radiação UV, ou com o plasma da Sun, seriam responsáveis pela flutuação na forma de partículas individuais ou aglomerados de poeira. A reação de emissão e reabsorção de elétrons dentro de microcavidades formadas entre as várias partículas poderia gerar grandes cargas elétricas e intensas forças de repulsão que explicariam esse curioso fenômeno. Outras luas. Nossa Lua não tem outras luas ou anéis. O que nós apreciamos é um halo branco esbranquiçado ou leitoso que às vezes envolve a Lua. Porque é produzido devido à refração da luz da Lua que atravessa uma fina camada de cristais de gelo no alto da atmosfera. Eclipses lunares. Durante os eclipses, a Lua, a Terra e o Sol estão em linha reta, ou quase. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra está direta ou quase diretamente entre o Sol e a Lua, e a sombra da Terra cai sobre a Lua. Os próximos eclipses lunares serão, em 31 de janeiro de 2018, poderemos desfrutar de um fantástico eclipse lunar total e em 27 de julho de 2018. A órbita da Lua. A órbita da Lua ao redor da Terra é oval, não um círculo como já discutimos, portanto a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua varia ao longo de cada órbita. No perigeu, isto é, quando a Lua está mais próxima da Terra, essa distância é de 363.300 km. No apogeu, ou seja, na posição mais distante, a distância é de 405.500 km. Assim, quando a Lua cheia sobe enquanto está no apogeu, o disco que vemos é 14% maior e 30% mais brilhante que as outras luas cheias. É uma superlua. No entanto, é uma ilusão de óptica que faz parecer maior perto do horizonte. Quantas pessoas pisaram na superfície da Lua?
Apenas 12 pessoas caminharam a superfície da Lua. O primeiro foi Neil Armstrong em 1969, como parte da missão Apollo 11, e o último foi Eugene Cernan em 1972 na missão Apollo 17. Cernan morreu em 16 de janeiro de 2017. Um total de 12 homens de nacionalidade americana pisaram na Lua. Desde 1972, todas as missões lunares têm sido espaçonaves não tripuladas. A gravidade da Lua. A Lua tem aproximadamente 27% do tamanho da Terra e é muito menos massiva. Com ela, a gravidade na Lua é de apenas 1/6 da Terra. Portanto, se você jogar uma pedra na Lua, ela cairá mais devagar. Por exemplo, se você pesa 68 kg na Terra, pesaria um pouco mais de 11 kg na Lua. Leve, certo? Pinceladas na Lua. A Lua é o objeto celestial mais fácil de encontrar no céu noturno, desaparecendo de nossa vista apenas algumas noites. A Lua leva 27,3 dias para girar em seu eixo e orbitar a Terra. Embora seja um satélite da Terra, a Lua, com um diâmetro de aproximadamente 3.475 km, é a maior que Plutão. Devido ao seu tamanho, tem um grande efeito no planeta. A estrutura interna. É muito provável que o núcleo da Lua seja muito pequeno, apenas 1 a 2% da massa do satélite e aproximadamente 680 km de largura. Acredita-se que seja composto principalmente de ferro, mas também pode conter grandes quantidades de enxofre e outros elementos. Sua camada rochosa de 1.330 km de espessura é formada por rochas densas, ricas em ferro e magnésio. A casca no topo tem cerca de 70 km de profundidade e a região mais externa é fraturada e misturada devido a todos os grandes impactos que a Lua recebeu. Crença popular sobre a Lua e a loucura. Essa crença popular de que na fase da Lua cheia mudanças fisiológicas ocorrem no ser humano que levam a um estado de loucura, não tem base científica. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Laval, em Quebec, Canadá, examinou a relação entre as fases lunares e o número de pacientes que chegam à sala de emergência com problemas psicológicos. Eles investigaram ataques de pânico, transtornos de ansiedade e humor ou pensamentos suicidas, contrastando-os com calendários lunares. A conclusão é que a lua cheia não tem nada a ver com a nossa alteração psicológica. Adeus ao mito, a lua não aumenta a loucura. A atmosfera da lua. A Lua tem uma atmosfera muito fina, então uma camada de poeira ou um traço pode permanecer intocada por séculos. E com esta atmosfera delicada, o calor não fica perto da superfície, por isso as temperaturas variam enormemente. As temperaturas diurnas no lado ensolarado da Lua atingem 134 graus Celsius. No lado escuro, teremos sorvete menos 153 graus Celsius. Existem 2 navios na Lua. Estrelado, sim. A NASA decidiu, em 17 de dezembro de 2012, intencionalmente derrubar 2 sondas espaciais contra a Lua. Estas eram 2 sondas gêmeas da missão Gravity Recovery Interior Laboratory (GRAIL), projetadas para produzir um mapa gravitacional de nosso satélite. Ao não ter mais combustível para continuar suas investigações científicas, acabaram incorporados a uma montanha do Polo Norte da Lua. As cicatrizes do satélite. A superfície da Lua cheia de crateras é o resultado do intenso impacto das rochas espaciais no passado, entre 4,1 bilhões e 3,8 bilhões de anos atrás. Essas cicatrizes, as crateras, não foram eludidas praticamente desde então por 2 razões principais. A Lua não é geologicamente muito ativa e, como dissemos antes, sem atmosfera não há vento ou chuva, então há muito pouca erosão superficial. A Lua é empoeirada e abrasiva.
A verdade é que uma caminhada na superfície da Lua não é atraente para começar. A poeira que encontramos na superfície lunar é um material abrasivo, pegajoso e, como você pode imaginar, nada saudável para respirar. Essas características tornam o pó da Lua um material perigoso ao mesmo tempo que incomoda tanto o equipamento quanto os trajes e a sobrevivência dos potenciais astronautas. O pó gruda em tudo. A origem do nome. Se há tantas luas, porque a nossa também é chamada de Luna. Até que Galileu Galilei não descobriu em 1610 4 luas que orbitavam Júpiter, a humanidade pensava que a nossa era a única. Embora já em 1609, Thomas Harriot foi a primeira pessoa a usar um telescópio destinado ao céu e criar os primeiros mapas da Lua. Seu nome é o produto da voz latina Luna empregado pelos romanos e Artemisi depois Selena, pelos gregos. Esta origem clássica da palavra latina lua era uma contração de lucina, que como lux, a luz, veio da raiz leuco-indo-europeia. Assim, originalmente, a lua da voz significaria o luminoso, esse que ilumina. Como a Lua foi formada? A principal teoria da origem da Lua é que ela provavelmente se formou depois que um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Os detritos resultantes da Terra e o objeto que impactou se acumularam para formar nosso satélite natural a 384 mil quilômetros de distância. Porque a Lua sempre nos mostra o mesmo lado. Há muito tempo, os efeitos gravitacionais da Terra desaceleraram a rotação da Lua em seu eixo. Uma vez que a rotação da Lua foi reduzida o suficiente para coincidir com seu período orbital, o tempo que leva para a Lua circular a Terra, o efeito estabilizou. Não é um comportamento estranho, porque muitas das luas ao redor de outros planetas se comportam de maneira semelhante. A Lua se afasta da Terra. Nosso satélite se afasta da Terra a uma taxa de 3,8 centímetros por ano. Como temos essa precisão de dados? Graças aos astronautas e aos navios que conseguiram alcançar a Lua no passado, eles deixaram 5 refletores na superfície. Assim, lançando um pulso de laser em direção a esses espelhos da Terra, ele pula e retorna para nós com os dados. A precisão é de 1 milímetro. E porque está se afastando da Terra? Porque acelera em sua órbita, devido aos efeitos que causa nos oceanos terrestres.